Amén, amén. Es tiempo de escuchar palabra de Dios, amén. Ya alabamos, ya ofrendamos y ahora es tiempo de escuchar la voz de nuestro Creador, amén. ¿Dónde está Dios? Ahorita va a hablar a través del portal de la palabra, amén. Así que voy a pedir que todos los hermanos guarden compostura, tomen su asiento. Mientras el grupo de alabanza viene en camino, tomen su lugar, amén. Porque es tiempo ahora de escuchar la palabra del Señor, amén. Preparemos nuestro corazón, que el Señor va a hablar. Que el Señor los bendiga. El tiempo con usted, pastor. Amém. Porque Deus é bueno e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém. E por la fidelidade de Deus é que nós outros estamos aqui hoje para receber palavras, receber ensinança. Porque Ele é bueno para conosco. What is that? Aleluia. Aleluia. Amém. Sabe o que passaria com vocês se vocês estiverem em uma corte a hora, delante de um juiz, ou sentado em uma corte com um gorro na cabeça? Sabe o que passaria com você ou não? Não sabe? O juiz mandaria você sair, quitar o gorro e depois entrar de novo. Eu não vou sair, não vou fazer isso com você. E você está na presença máxima do Todo-Poderoso. Portanto, não vou mandar você sair. Eu vou pedir, por favor, quita seu gorro, põe, porque arriba de nossa cabeça só pode ser Deus. Por favor, és bueno e que a graça de Deus super ou sobreabunde sobre nossas vidas. Amém? Eu pido aos irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 49. Sua Bíblia está marcada alguma coisa no livro, no capítulo 49 de Isaías? Tem alguma coisa marcada aí ou não? Está marcada a sua Bíblia em 49? Tá? 2022? Deus marca presença. Cíntia tem uma prédica de 2022 em Isaías 49. Tá bem. Mas certamente está mais para adelante, né? Para o final. Verso 13. Yeah. Porque del versículo 1 hasta el 7
Já pensei em predicar aqui nesta igreja várias vezes, mas nunca quis predicar. Hoje eu vou predicar. O capítulo 49, versículo de 1 a 7. Vamos ler. Oi-me. Amém? Todos têm? Não será a Bíblia, por favor. Oi-me, costas, e escuchad, pueblos lejanos. Jehová me chamou desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria e puso mi boca como espada aguda. Me cobriu com a sombra de sua mano. Me puso por saeta brunida. Me guardou em sua aljava. E me dijo, mi siervo eres, ó Israel, porque em ti me gloriarei. Pero eu direi, por demais hei trabalhado em vano, e sem proveito, consumido mis forças, pero mi causa está delante de Jeová, e mi recompensa com mi Deus. Agora, pois, disse Jeová, ele que me formou desde o ventre para ser servo, para hacer volver a ele, a Jacob, e para congregar-lhe a Israel, porque estimado serei em los ojos de Jeová, e el Deus meu será minha força. 6. Disse, pouco és para mim que tu seas mi servo para levantar as tribos de Jacob, e para que restaures el remanente de Israel. Também te di por luz de las naciones, para que seáis mi salvação hasta los postreros de la tierra. Assim ha dicho Jeová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, el siervo de los tiranos, verão reyes, e se levantarão príncipes, e adorarão por Jeová, porque fiel es el santo de Israel, el qual te escorreu. Amado Deus, habla com denuedo em nossa vida, em el nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar teu assento, irmãos. É um texto um tanto difícil de entender. É muito raro a pessoa que lê esse texto e entende o que está escrito aí. E, portanto, eu já quis predicar esta mensagem, trazer ensinança para a igreja sobre esse tema. Mas a igreja não preparada para ouvir certas coisas. Hoje nós outros temos escola dominical. A igreja já tem um pouquinho mais de conhecimento, já tem um pouquinho mais, já está em outro level, por la escola dominical. Por la escola dominical. A igreja alcança um outro nível, e aí sim, eu já posso até predicar um pouquinho sobre esse assunto, que os irmãos podem entender um pouquinho mais. Prestando atenção em lo que vou falar, não vou falar muito, vou falar pouco, mas prestando atenção no que vou falar, você vai entender um pouquinho mais. Hoje você dá um passo a mais delante do reino de Deus. Porque, irmãos, quanto mais nós outros entendemos a palavra, vamos entender o reino. E quanto mais entendemos o reino, entendemos um pouquinho mais a Deus.
E quando entendemos a Deus, a mentalidade de Deus, o porquê Deus faz as coisas, queda muito mais fácil, muito mais sencillo de servi-lo. Queda mais fácil para crer em Ele. Queda mais fácil para viver uma vida digna delante de Ele. Queda mais fácil para aceitar as coisas. Porque é conhecimento. Muita gente, muitas igrejas, muitos pueblos falha muito em conhecer a Deus por falta de gente para ensinar. Entende? Falha, queda em um level, um nível de conhecimento muito baixo, muito chiquito, que está tudo bem. Mas a palavra de Deus nos invita, a palavra nos invita a venir como estamos, sim ou não? A palavra de Deus não habla que temos que melhorar para venir servi-lo. Há muita gente que habla, eu não vou aceitar a Cristo agora, eu não quero estar em uma igreja agora, porque sou muito pecador, sou muito falto, sou muito... e tenho que arreglar minha vida primeiro, algumas coisas, para depois venir servir a Deus. Não. Irmãos, a Bíblia nos ensina que temos que venir como somos e como estamos. Porque a restauração de nossa vida, a uno que nós tenhamos boa intenção, nós outros mesmos não podemos fazer. Muita gente pensa que beber uma cerveja ou fumar um cigarrillo é o que quita o homem da presença de Deus. E não é o que quita o homem da presença de Deus. Não é tão pouca coisa que quita. Depois nós outros, quando começamos a conhecer a Deus, como esta igreja conhece, começamos a mirar, entender que, irmãos, quem quita nós outros da presença de Deus não é o fato de fumar um cigarrilho um dia, ou tomar uma cervejita um dia, são nossas atitudes que nos aleja de Deus. São nossas atitudes que nos quita da presença de Deus. Nós outros necessitamos aprender que porque Deus não vai ter isso. Por que você não entrou no céu? Porque um dia em minha vida eu tomei uma cervejita e aí Deus me quitou a salvação. Você pensa que Deus é... What's going on? Deus não é assim, irmão. Deus não é assim. É a atitude de nós outros que nos aleja da presença de Deus. É nossa própria atitude que nos saca, que nos faz perder nossa salvação. É nossa atitude. Deus, irmãos, Ele não tem a intenção de perder nenhum de nós outros. Deus não quer que nós outros perdamos. Deus não quer que nós outros perdemos nossa salvação, Camila. Deus não quer que nós outros perdemos o gozo da salvação. Deus não quer isto. Mas muita gente perde a salvação por la atitude equivocada delante de Deus. E nós outros temos que aprender cada dia mais Deus, como funciona o reino de Deus, como funciona as coisas delante de Deus, para que nós outros possamos servir a Deus com uma atitude melhor, com uma atitude de um escorrido, com uma atitude de um tremendo servo de Deus. A Bíblia nos adverte, Hugo, que temos que crescer, não podemos estabelecer, quando se trata de ensinança, quando se trata de la graça, quando se trata de compreensão, quando se trata de sabedoria, a Bíblia nos adverte que não podemos estabilizar, não podemos nunca estabilizar
Nós outros podemos estabilizar como família. Nós outros podemos estabilizar como homem, como personas. Temos que aprender a corrigir nossos erros e estabilizar em um patamar onde que seja um patamar, um lugar aceitável por las outras pessoas, aceitável por la sociedade. Aí sim, mas quando se trata de crescimento, quando se trata de graça, quando se trata de conhecimento, a Bíblia nos adverte: crescei, 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 crescei em graça, mas também crescei em conhecimento. Não podemos parar de crescer tanto em la graça, porque a graça de Deus não é coisa pouca, irmão. A graça de Deus não é coisa pouca, é muita coisa. E temos que levar um tempo, às vezes levamos nossa vida inteira e não conseguimos entender essa graça tão poderosa, tão grande de nosso Deus. E para entender a graça, crescer em la graça, necessitamos crescer em conhecimento, em conhecer, conhecer o mundo de Deus, conhecer as Escrituras, conhecer a Deus em seu firmamento, conhecer a Deus quando se trata em relação ao homem, conhecer a Deus em relação à humanidade, conhecer a Deus em relação a tudo que existe. Há um relacionamento com Deus. Deus foi quem criou tudo, o bem e o mal. Então, nós outros só temos que entender como vem esta criação de Deus. A criação del mal. Pastor, então Deus é culpado de mis errores, de mis maldades, Não, Deus não é culpado de nada. Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa de nada. Você toma vergonha em sua cara e arregla sua vida com Deus. Por isso, cresça em graça e conhecimento. Deus hizo o mal. No livro de Isaías 45, versículo 7, habla que ele hace o mal. Ele hizo o mal. Mas como é que Deus hizo o mal? Eu já ensinei isso várias vezes aqui. Várias vezes. O mal não foi hecho uma persona del mal. O mal não foi hecho um lugar del mal. O mal, quando Deus hizo o mal e criou a morte, também foi hecha por Deus. Tanto o mal como a morte são instrumentos para Ele. O mal e a morte são instrumento de justiça. Habla comigo assim: o mal e a morte são instrumentos de justiça. Não é porque Deus é malo com nós outros. São instrumentos de justiça. Assim como existe a prisão aqui em la 319, há prisões por todas partes, a prisão não é mala. A prisão não foi hecha para prender a nadie. A prisão não foi hecha. A prisão é hecha como instrumento de justiça. Se alguém comete injustiça e não a injustiça cometida não é aceitável por la sociedade, então aí a justiça juzga essa pessoa e põe na prisão. Ou então Deus é culpado que você está aí na prisão. Deus não é culpado de nada. A prisão está aí, foi hecha. O querer da humanidade é que nada estivesse preso. É que todos estiveram cada um em suas casas cuidando de suas vidas. Mas por el coração duro del hombre, por la maldade en el coração del hombre, por el hombre escorrer la maldade em vez de escorrer el bem, há escorra. Não há uma escorra. Você escorre o que você quer. Há o malo e há o bem. Há a persona del mal e há a persona del bem. Há o lugar del mal e há o lugar del bem. Então, você escorra a qual persona a seguir. Vai seguir a persona del mal ou a persona del bem? Vai estar em el lugar del mal
ou em lugar do bem? Você que escolhe. Deus não está mandando, Deus não te manda e nada está te puxando, ao contrário. Ao contrário, a igreja está estabelecida para te ensinar a fazer buenas escolhas em sua vida. A escorrer a quem seguir, escorrei hoje a quem servir. Não servir a la persona del mal. Lá, como instrumento de justiça, os ángeles todos foram criados para ser bem e para servir, tanto a Deus como a nós outros. Os anjos foram criados, mas por escorra de Lúcifer, que era o anjo de luz, ele escorreu a sair da presença de Deus. Foi uma escorra de ele. Não foi Deus que mandou ele sair. Ele escorreu a não servir mais a Deus. Portanto, quando ele escorreu a não servir mais a Deus, então o que passou? Aí estava el mal, para ser o instrumento de justiça para os ángeles. Porque os ángeles não morrem, não têm corpo físico. Os ángeles não morrem. Então, os ángeles foram alcançados. Uma terça parte de los ángeles foi alcançado por el mal, através de Lúcifer. Através de Lúcifer. Então, quando Lúcifer não quer servir a Deus, e ele é um anjo, ele não tem corpo, ele é espiritual, o corpo dele é espiritual, então, a partir deste momento, ele perde o direito em no mundo del bem, em el mundo de Deus. Ele perdeu e não tinha como arrepender-se e volver, porque o arrependimento está em nosso corpo mientras nós outros vivamos. Depois da morte, não existe mais oportunidade para arrependimento ou nada. Ou os anjos não tinham como arrepender, porque eles não tinham um corpo físico. E nós outros arrependemos em nosso corpo físico. Portanto, el anjo uma vez pecou, de uma vez por todas, saiu, alejou da presença de Deus. E não foi elegido para Deus para a eternidade. Um terço dos anjos foram echados fora da presença de Deus. Mas as duas outras partes, irmãos, foi elegidos por Deus por escorra de eles. Deus pergunta, vai seguir a esta pessoa que decidiu sair? Vai seguir a ela? Não, nós outros 2/3 quedaram. Não, nós outros preferimos quedar aqui, dando honor e dando glória a nosso Deus, a Todo-Poderoso, ao Soberano. Agora, 1/3 escorreu, não, nós outros vamos com ele. E foram com ele. Portanto, quem é a persona del mal hoje? A persona del mal hoje tem nome. A persona del mal é o ángel caído, é Lúcifer, o diabo que nós outros chamamos, o capeta que Deus chama em português. Ele é a persona del mal. E todos que sigam a ser persona de la maldade também, inclusive 1/3 dos ángeles e todos nós outros que fazer escorras para a maldade, passamos a ser malignos também. Existem ángeles que são malignos, existem pessoas malignas também. Existe muita gente, irmãos, que são malignos, porque só sabe fazer o mal, a mentalidade é pura maldade, só pensa na maldade e não tem temor de Deus para com a maldade. Então, Deus hizo o mal, mas não tinha nada. Quem saiu para assumir a persona del mal foi o próprio Lucifer, el ángel que antes era de luz, agora é a persona de la maldade. Amém? Amém? Amém. E por que, pastor, você habla isto? Você está volvendo a falar, porque já falei isto muitas vezes. Por que você volve a falar estas coisas? Para as pessoas que não entenderam, que não sabem
entender de uma vez por todas, vocês que estão em casa aqui, ó, em la igreja, na casa de Deus, aqui esta igreja oferece para todos vocês a oportunidade, number one, de servir como um verdadeiro servo de Deus. Aqui te proporciona ensinanças profundas sobre o reino de Deus. A casa aqui te faz você saber que você só vai suciar o pé se você escorrer, pisar em lodo aí afuera. Porque aqui é o lugar aonde Deus opera, aonde Deus transforma, aonde a nossa mentalidade é transformada por el poder de Deus, e nós outros só vamos para o mal, só vamos para o mundo se nós outros quiser, porque aqui se proporciona ensinança para falar para você. Você faz o que você quer em sua vida. Todas as coisas me são lícitas, mas não todas me convêm fazer. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo, o que eu quero, prostituir, drogar, beber, derrar uma esposa, fazer o que quero. Eu posso fazer o que quero. Mas nós outros temos que ser inteligentes, temos que ter sabedoria de Deus, e essa sabedoria alcançamos com ensinança. Só alcançamos sabedoria de Deus com ensinança. Nós outros, quando nós outros sabemos que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm, é porque a ensinança de Deus em nós outros nos faz fazer coisas sábias, escolhas que convêm para a nossa vida, escolhas que não vêm trazer derrota para nós outros, escolha que não vêm acumular problema em nossa vida. Nós outros só somos problemáticos, entramos em problema se nós outros quiser, porque há algumas escolhas e nós outros escorremos aquilo que nós outros queremos. O que você quer? Você quer estar junto com a persona del mal ou junto com Cristo, junto com Deus, que é a persona del bem? É você que escolhe. Você tem livre-arbítrio para escolher. Só que você assume as consequências de suas escolhas em sua vida. Amém? Adversões. Em el primeiro versículo del capítulo 49, em el primeiro versículo del capítulo 49, oí-me, costas, e escucha, pueblo lejano, Jehová me chamou desde el vientre, desde la entraña de mi madre, tuvo mi nombre em sua memória. Quem está falando isto? Quem está falando isto é Jesus, através dos lábios do profeta Isaías. Isto que está falando, Jeová, me sacou das entranhas de minha madre. Eu quero ler para vocês, Salmo 22, versículo 9, se você quiser acompanhar-me. Acompanhe comigo o livro de Salmo 22, 9. Está escrito assim, mira. Salmo 22, 9 está escrito assim, ó. Pero tu eres... Quando, irmão, a Bíblia tua está em letra roja, porque são palavras de Deus, são palavras de Jesus, tá bem? São as palavras de Jesus. Então, aún que o Salmo é escrito por Davi, foi Davi que hizo esse Salmo, mas quem falou essas palavras foi o próprio Jesus. Amém? Então, eu invitei você a ler o versículo 9 do capítulo 22 do Salmo. Pero tu eres el que me sacou del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estava a los pechos de mi madre. Tu eres el que me sacou da entranha de minha mamá. Isso quer dizer, quem saca alguém da entranha de la mamá de esta persona é o parteiro, é a parteira, é um doutor
que saca nós outros. Antes eram as parteiras, hoje são os doutores. É que saca no baby de las entranhas. A mulher vai, abre aí e vem na parteira e empieza a dar massagem e espera o momento exato para o bebê nascer e a parteira sale que esse bebê e faz o que tem que fazer. Mas e aqui, pastor? O que está falando em Salmo 49:1, no livro de Salmo 22, versículo 9, que ele deu segurança, deu seguridade para esta pessoa que nasceu. Ele está declarando que saiu da entranha da mamá para servir. E o que está falando aí? Eu vou um pouquinho mais ler com você. E pido a você para abrir em Salmo 71, no versículo 6. E aí eu vou tecendo aqui uma ensinança para que você vá aprendendo. Com a hora, você já tem maturidade. Alguns não têm, mas vocês, uma grande maioria, já tem maturidade para poder entender. Salmo 71, no 6. E eu vou trabalhando aqui despacito para que vocês possam entender o que estou falando, tá bem? Salmo 71, no 6, habla assim: em ti hei sido sustentado desde o ventre, de las entranhas de minha mamá, tu fuestes el que me sacou. De ti será sempre minha alabança, de las entranhas de minha madre, tu fuestes quem me sacou de las entranhas de minha madre. Estamos aí falando entre um nascido de uma madre e um parteiro ou parteira que hizo esse parto. Agora nós outros queremos entender um pouquinho mais lendo a Santa Bíblia. Abre a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 e 4, para você ter um pouquinho mais de entendimento. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 13 e 4, que habla assim, ó. Eu vou ler a partir del 1 para trazer mais. Apareceu em el cielo um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a luna debaixo de seus pés, e sobre sua cabeça uma corona de 12 estrelas. E estando encinta, clamava com dolores de parto, em la angústia del alumbramento. Também apareceu outro sinal em el cielo. Eis aqui um grande dragão escarlata, que tinha 7 cabeças e 10 cornos, e em suas cabeças 7 diademas, e sua cola arrastrava la terceira parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar la luz, a fim de devorar a su hijo, tão pronto que nascesse. E ela deu à luz a um hijo varão, que regirá com vara de hierro a todas as nações. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Pastor, eu não estou entendendo nada, desde allá hasta aqui, eu não estou entendendo. A Bíblia habla, irmãos, que em livro de Mateus, a Bíblia habla que quando Maria estava para dar a luz a seu baby, que José e Maria foi para Jerusalém buscar lugar, estava caminhando. Mas a propósito, a cidade estava muito llena, porque era tempo de festa. E quando eles buscaram um lugar, José ali, preocupado com sua esposa, com a pança bem grande, quase chegando o momento de nascer o baby, e eles foram e buscando, não que havia hotéis, não que havia portas, e nada dava lugar. Então, José teve que sair
de cerca de Maria por um rato e falou: queda parado porque você não pode quedar andando tanto. Queda parado porque vou buscar um lugar urgente para poder você dar a luz. Senão esse bebê vai cair aí. Temos que ter um lugar. E no meio de los pastores que teriam que estar no campo, porque era tempo de festa, estava também na cidade. E no meio de los pastores, a história conta que um de eles tinha um terreno, e nesse terreno eles cuidavam de ovelhas e ganado, cuidavam de animais. Ele estava aí, e quando este pastor mira José, ele chega e pergunta: necessita de algo? E ele habla: necessito de lugar para meu filho nascer, porque a mulher já está quase no ponto de nascer, mas todavia não tem um lugar para ele. O pastor invita ele: vamos aqui cerquita da cidade, bem cerca, eu tenho um campo, tenho um lugar, venha comigo. E quando chega em uma estrebaria, é o lugar onde os ganados comem. Estábulo, quando chega em um estábulo, quando está entrando no terreno do pastor e chega em um estábulo, e aí está o lugar onde as vacas comem tudo, ele falou: por favor, me ajuda a poner aqui pasto, alguma coisa, vamos fazer um lugar aqui, nesse lugar onde os ganados comem, porque é aqui mesmo meu vai nascer, aqui está tampado, está bem. Aqui está bueno para ele nascer. E José volve por Maria e traz Maria e põe aí esse estábulo. E aí chega a história que nós outros acabamos de ler. Mientras José estava indo, Maria, vocês que são mulheres, que já tiveram babies, sabe na hora de parir como é. Mas quando chegou o momento de Maria parir, José não estava, ele estava buscando o lugar. Então, Maria começa a chorar muito e clamar a Deus, porque da forma que estava, Jesus morreria aí, em esse parto, se não tiver alguém para ajudar. Jesus morreria em el parto, e não se cumpria aquilo que estava para se cumprir, conforme Isaías. Então ela começa a clamar: Deus, meu Deus, tenha misericórdia, porque José saiu para buscar a aflição de Maria. E delante de Maria, quem estava? Quem estava? Que nós outros acabamos de ler no livro de Apocalipse. Aí estava o dragão, aí estava o diabo, para comer o bebê. Assim que o bebê nascer, ele comeria, o diabo comeria, acabaria com aquela história de Jesus. O dragão estava aí para destruir Jesus em seu nascimento. E a Bíblia habla que quem hizo o parto? O próprio Deus. Entre o diabo e Maria, a Bíblia habla que houve um grande sinal em el cielo. Nós outros acabamos de ler. Um grande sinal em el cielo. E que sinal é esse? Era Deus mandando arrojar os ángeles que busca sua carruagem, porque necessitaria de descender à terra no mais urgente. E o sinal de los anjos, o movimento de los anjos em el cielo, com a carruagem de Deus, para poder levar Deus hasta o lugar del parto, para proteger seu filho que aí estava. E Deus vem personalmente na terra e faz o parto, agarra Jesus e leva para o céu. E leva para o céu com ele. E o diabo que estava aí para destruir Jesus em el parto, quedou de cara grande, porque o próprio Deus hizo el parto de seu filho Jesus. Levou, protegeu, cuidou, e a carne, a persona de Jesus, aí nesse lugar, em el estábulo, aí colocaram Maria sentada depois de nascido. Deus põe o bebê nas mãos de Maria como um pacote
aso na parteira, põe nas mãos de Maria, e aí nasce o Hijo de Deus em meio da natureza. Mas afinal de contas, por que isto, pastor? Porque ele não vendria para ser um homem comum na terra. Ele veio para ser o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. E como Cordeiro de Deus, Cordeiro nasce em hospital. Cordeiro nasce em hospital. Algum cordeiro, você nasce dentro de sua casa com seus cordeiros, vai nascer allá, com suas vacas, você põe em um quarto. Não. Deus queria. Deus, o próprio Deus queria que seu ninho nascera em meio de los cordeiros. Para dar veracidade que Ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Ele veio com um propósito. Portanto, como Cordeiro, Ele nasceu. Debaixo do céu, que era a casa de Ele. Tudo aquilo foi criado por Ele. A Bíblia habla que as estrelas estavam, todo o céu estava alumbrado de estrela. A luna estava aí. Estava uma noite linda, bem bonita, bem beautiful. E aí estava, todos os animais vieram assistir o outro cordeiro nascer. E todos os cordeiros, todos os pastores traíram cordeiros, traíram os pájaros. À noite os pájaros vieram para estar aí com Jesus em seu nascimento. Deus foi o cordeiro de seu próprio Hijo, para que o diabo não pusera a mão em ele. Irmãos, presta atenção como que Deus trabalha. No livro de Êxodos, eu quero que você lê também. No livro de Êxodos, capítulo 19, 5 e 6, habla assim. Agora, pois, se deres ouído a minha voz, e guardares mi pacto, vós outros sereis mi especial tesouro sobre todos os pueblos, porque minha é toda a terra, e vós outros me sereis um reino de sacerdotes e gente santa. Estas são as palavras que dirás a los hijos de Israel. Que nós outros acabamos de ler, que Deus escolheu uma nação, a nação de Israel, o reino de Israel. Deus escolheu a Israel para ser su pueblo aqui na terra. Em aquele tempo, a terra não era tão povoada como somos hoje, mas já tinha. E Deus escolheu uma nação. Para quê, pastor? Será que Deus escolheu Israel porque Israel era politicamente muito forte? Ou porque Israel era uma nação que ganhava todas as batalhas? Ou porque Israel era um povo muito especial? Ou porque o povo de Israel era muito obediente a Deus? Ou porque? Por que Deus escolheu Israel para ser a nação e sacerdotes para Ele? Irmãos, hoje você entende isto que estou falando um pouquinho melhor. Como Deus pensa, analisa. O primeiro contato que Deus teve com a humanidade foi com Adão e Eva em las portas do fundo dele. Adão e Eva viviam em el horto de Deus. Foi o primeiro contato
que Deus teve com a humanidade. E aí mesmo, abortou essa relação. Porque Adão e Eva pecou delante de Deus. E aí mesmo Deus expulsou Adão e Eva de sua presença. E todos nós outros fomos atingidos por el pecado de Adão e Eva. Mas Deus não queria, irmãos, de forma nenhuma, viver alejado daquilo que Ele criou, de nós outros, da humanidade. Mas através do pecado de nós outros, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Através do pecado, Deus perdeu o contato com nós outros. E nós outros perdemos o contato com Deus. E agora? Deus tinha que ter um plano. E Deus queria ter contato com a humanidade. Deus não queria que ela aleje de nós outros. Portanto, Deus escolhe Israel para humanizar seu reino aqui na terra. Deus escolhe Israel para ser o ponto de contato entre Deus e o resto do povo. Deus escolheu Israel para ser o ponto de contato entre Deus e o resto das outras nações. Para humanizar seu reino, porque imagina, o reino de Deus era o quê? Era luz em el cielo, era espírito em el cielo, era todo celestial, falava línguas celestiais, todo o reino estava allá. Como nós outros humanos íamos estar em contato com Deus? Não teníamos, não era possível. E Deus busca esta forma, busca uma nação, para quê? Para humanizar o reino de Ele aqui na terra, que seria a nação onde Ele trabalharia, aonde essa nação poderia buscar a Ele, aonde esta nação podia ser intercessor entre os outros hacia Deus. Essa nação foi escolhida para ser a nação que levaria Deus para todos os outros. E traía Deus de uma forma mais humanizada para as pessoas, para que eles não pensaram, Deus não importa com nada que está aqui na terra, Deus quer no céu bem tranquilo, e nós outros que se vira por aqui. Deus não queria isso. Por isso, escolheu uma nação, Israel, para humanizar seu reino aqui na terra, para poder ter contato, para poder falar com nós outros e com todas as outras nações. Eu sou Deus, eu quero obedecer, eu quero fazer algo por vocês, eu quero trazer vocês de volta para mim, porque eu quero conviver com vocês, e quero que vocês também convivam comigo. Portanto, irmãos, aquela nação que foi escolhida por Deus para ser a nação ponto de contato, falhou. Começaram a pecar, começaram a alejar de Deus. Quantas vezes eles alejavam de Deus, estava bajo a bendição, as manos de Deus estavam sobre eles estavam bajo a bendição, de repente, com tudo em suas manos, empieza a dar as espaldas para Deus. E quantas vezes Israel chegou para Deus e falou, Deus, divorciaste de nós outros, porque, e Deus, por que estão perguntando se divorciei? Porque não miramos mais, não há bendição, a chuva não cai, tudo que plantamos morre, seca, e nada vem mais. Deus falou, não, eu não divorciei de vocês divorciaram de mim, vocês alejaram de mim. Eu tenho certeza que quem vem na escola dominical é muito mais fácil para entender o que estou predicando aqui hoje. Porque tudo isso estudamos no Antigo Testamento, aí, a história de Deus. Então, queda muito mais fácil para assimilar
a história e creierem no que o pastor está falando, porque tudo isso está escrito aí aonde nós outros estamos estudando. Então, Deus habla, não, eu não divorciei, eu estou aqui e vocês estão aí, porque vocês, através do pecado, alejaram de mim. E foi uma batalha por muito tempo. O povo de Israel venir a conviver com Deus, a estar com Deus. Muitas vezes, irmãos, era um povo que conhecia a Deus, mas tinha o coração mais duro do que aqueles que não conheciam a Deus. Muitas vezes. E, pastor, por que Deus queria humanizar o seu reino? Humanizar a Ele como Deus? Porque Deus queria estar em contato com nós outros. A Bíblia habla em Juan 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho como primogênito, como o primeiro no meio de muitos irmãos, para poder nos salvar, para poder venir. E aqui no Salmo 49, irmãos, nós outros miramos o primeiro versículo, onde que falou do nascimento. E pus minha boca como espada aguda, me cobriu como a sombra desse humano, me puso por saeta brunida e me guardou em larjava. Aqui nesse versículo aqui está falando o que é uma espada aguda, o que é uma aljava que guarda a espada. E por que Jesus está falando aí que Deus foi quem pôs ele como a palavra, como a palavra é a espada, não? Por que Deus pôs? Porque, irmãos, desde o nascimento, o propósito de Deus era ter a palavra para poder nos convencer do bem e do mal, para nos convencer de nossos pecados. Por isso, Cristo já está falando, adelantando, que hoje, naquele tempo aí, o povo de Israel era escolhido para ser o ponto de contato entre Deus e o povo. Mas se aquele povo falhara, Deus já tinha uma espada aguda. Deus já tinha alguém que ia descender do céu, como a própria palavra, o verbo de Deus que quita o pecado do mundo, o próprio verbo vendria. Deus tentaria usar uma nação para ser o ponto de contato, mas se aquela nação falhara, Deus levantaria algo mais contundente. E aqui é o que está falando. Deus, lá na profecia de Isaías, habla que ele foi levantado como uma espada. Aí, e no 13, e me dijo, me servo eres, ó Israel, porque em ti me gloriarei. Isto é Deus falando, porque Israel era a nação, o ponto de contato. Me servo eres, ó Israel, e em ti me gloriarei, porque tu és aquele que está responsável de ensinar as outras nações sobre mim, ensinar as outras nações sobre meu reino, ensinar as outras nações quais são os planos que eu tenho para o povo, para todas as nações. Conforme Jeremias habla, no livro de Jeremias capítulo 29, que habla, eu tenho planos melhores para você do que os planos que vocês têm. Eu sei que vocês têm os planos, não problema, porque eu sou o Deus que te criou. Eu não criei você uma mulher com a cabeça hueca, vazia. Eu sei que eu criei você com capacidade para planear, para prever o futuro, para fazer as coisas. Eu criei você com essa capacidade, mas eu sou Deus. Eu sou seu Criador. E quando você planear alguma coisa, sepa que você ainda tem uma solução a mais. Fora os planos que você tem, eu tenho outros planos sobre você. Se você não agradar de los tuyos, ou se você quiser algo melhor, abandona os tuyos e busca a mim, porque eu sou tu Deus. Os planos que eu tenho para você é muito melhor. Se a forma que você escolheu
para viver, não está sendo suficiente, não está sendo bueno, você está sofrendo em la forma que você escorreu. Abandona seus planos, deixa seus planos e haga como está escrito em 1 Pedro 5:7, hablando. Sobre mim, Deus, eu pongo minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim. Se você pensa que aquilo que você está fazendo não está funcionando, está falhando, você não tem paz, você não tem gozo, você não pode caminhar, as coisas não estão funcionando bem, abandona seus planos e busca os meus, porque eu estou disposto a te bendizer. E as bendições de Deus não são bendições que vai te dar apenas a proposta de dinheiro, como o mundo, como muitos pastores, muitos líderes da igreja predicam dinheiro, prosperidade e dinheiro, como se dinheiro e prosperidade fora tudo na vida. Há muito mais do que dinheiro e prosperidade. Há Deus no céu. E no livro de Mateus ele habla: escorrei a mim ou a mamão. É Deus dá dinheiro. A mim ou a mamão. Se você escorre a mim, você tem tudo. Mas se você escorre mamão, você não tem nada, porque o mamão não tem nada para oferecer a nadie. Mamão não tem nada para oferecer. Hasta o mal foi criado por Deus. Por isso eu prediquei um pouquinho antes, advertindo que o diabo não tem nada para oferecer a nadie. E aí, então, Deus queria que a nação de Israel glorificasse o nome de Ele. Deus queria que Israel salvara as outras nações e que as outras nações, através de Israel, glorificassem o nome de Deus. Mas o que passou? Israel falhou, nem levou as outras a glorificar, e hasta Israel não glorificou o nome de Deus. Pero eu dije, 4, porque demais hei trabalhado em vano, e se proveito hei consumido minhas forças, pero mi causa está delante de Jeová, e me recompensa com mi Deus. Mira aí, irmão, vou ler ele de novo. Pero dije, por demais hei trabalhado em vano, e sem proveito hei consumido minha força, pero mi causa está delante de Jeová, e me recompensa com mi Deus. Quem está falando isso, irmão? É o próprio Cristo. Porque o próprio Cristo, foi o próprio Cristo que estava acompanhando Moisés durante o processo de liberação. Durante o processo de liberação de Egipto para um lugar melhor, para a terra prometida, o próprio Cristo é que estava aí ajudando e orientando Moisés personalmente. O próprio Cristo foi quem chegou primeiro na orilla do mar. E quando Moisés chega na orilla do mar, sendo perseguido por Faraó e seus soldados, aonde que Moisés mira o povo preocupado, e agora Moisés, traíste nós outros para morrer aqui neste lugar, porque o povo de Faraó está vindo atrás e vai nos agarrar aqui e matar-nos. E o próprio Cristo estava aí, representado por quê? Por ele, bastão de Moisés. E Deus habla para Moisés: oh Moisés, e agora Deus, o que eu hago? Dá o primeiro passo, ou toca com o bastão nas águas, porque o bastão era Cristo. E Cristo tinha o poder de fazer o que Moisés pensara em seu coração. Então aí Cristo já empieza a abrir o mar rojo para que o povo passara de pé seco
e sair adelante. Number one, primeiro trabalho de Cristo para liberar o povo de allá, el Mar Rojo. Depois, estamos com sede, Moisés. E o que você tem na mão? Um bastãozito aqui de novo. Toquem nas águas. Cristo, toquem na pedra. Cristo se transformando em pedra para que ele pudesse tocar. Cristo tocando em el bastão. Cristo tocando em la pedra com el bastão para poder salir. Cristo é llena de água. Estamos com hambre, Moisés. E aí, o que vamos fazer? El maná. Jovem maná del cielo. El próprio Cristo alimentando el pueblo en el deserto. E Cristo fazendo todo o trabalho no deserto. E o povo, depois, reclamando. Quando Deus chama Moisés, venga para cá no Sinaí, sube para cá, Moisés, que eu vou te dar as pedras, as tábuas da lei. Quando Moisés barro, o que estava passando? Eles tinham agarrado os pingentes de ouro, os anilhos de ouro, tudo que tinha, e hecho um becerro de ouro. Estava aí adorando, Arão inclusive. Estava aí adorando um Deus de ouro. Não foi isso que passou na escola dominical? Mira como é fácil. Não, na escola dominical estudamos tudo isso. E aí está eles adorando. Moisés, a homem, mas enojado, lleno de Deus, quebra. E Deus fala, venga de novo, vou dar uma segunda oportunidade. E Deus entrega uma outra tábua. A partir de aí, todos nós temos direito a uma segunda oportunidade. E aqui, no livro de Isaías, tudo escrito, aonde que o próprio Cristo no livro de Isaías falando, no 4 que acabei de ler, pero eu dije, por demais hei trabalhado em vano. Eu hizo tudo isso no deserto. Fui na roca para salir água. Eu fui na nuvem para poder dar sombra para eles. Eu fui o fogo para calentarem nas noites. Eu fui o bastão de Moisés. Eu hizo tanto trabalho a favor deste povo de Israel. E foi tudo em vano meu trabalho. Eles seguem não crendo em mim. Eles seguem não crendo em ti, meu Padre. Eles seguem não crendo em Deus. Tanto trabalho. Deus fazendo tanta coisa para que o povo pudesse crer. Porque eles eram o povo escolhido. Ponto de contato para todas as outras nações. E eles mesmos falhando delante de Deus. Deus mostrou mar abrir, mostrou comida em el deserto, mostrou água em el deserto. Deus demonstrou aquilo que está escrito em Colossenses 1:26, o mistério escondido. Cristo estava, não como o verbo de Deus, estava como o mistério escondido de Deus para passar por el deserto, junto com Moisés, guiando toda aquela multidão a um lugar melhor. O próprio Deus, irmãos. Foi em vano meu trabalho? Ele pergunta para Deus. Todo meu trabalho foi em vano. Sem proveito. Hei consumido minhas forças, pero minha causa está delante de Jeová. E me recompensa com Deus. 5. A hora, pois, disse Jeová, Ele que me formou desde o ventre para ser seu servo, para fazer volver a ele, a Jacob, e para congregar-lhe a Israel, porque estimado serei em los olhos de Jeová, e el Deus meu será minha força. Cristo hablando. Aí eu sigo lendo, porque de agora para adelante eu vou só falar.
disse: pouco és para mim que tu seas me servo, para levantar as tribos de Jacob, e para que restaures o remanente de Israel. Também de ti, por luz de las naciones, para que seas mi salvação hasta lo prostero de la tierra. 7. Assim ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, el abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verán reyes, se levantarão príncipes e adorarão por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escorreu. No livro de Apocalipse, capítulo 1, habla assim, mira. Apocalipse, capítulo 1. E de Jesus Cristo, el testigo fiel, el primogênito de los mortos, e el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amou e nos salvou, e nos lavou de nossos pecados com sangue, e nos hizo reis e sacerdotes para Deus, su Padre. A Ele seja glória, império, por los siglos de los siglos. Amém. Jesus, irmãos. E agora o que vai ser com a palavra de Deus? Se Israel falhou, se como nação falhou, como família de Deus falhou em todos os pontos que tinha que falhar, Israel falhou. Aí o projeto de Deus acabou. Abortado. Foi? Não. Porque Israel é aquela mulher que nós outros leemos lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 13 e 4. Acorda? Que Israel era aquela mulher. A mulher que estava para dar a luz a um baby, e que o demônio estava esperando o baby sair para o demônio comer o baby. Israel é representada na Bíblia por Maria. Maria é essa mulher que estava para dar a luz ao Hijo de Deus, para poder salvar a nação. Que Israel falha como nação, mas Israel, representado por uma mulher, dá luz a um israelita que se chama Jesus. E para que Jesus veio? Para fazer o trabalho que Israel não hizo. Aquele trabalho que Israel não hizo, de ser palavra, para ser o ponto de contato, para ser a luz para o povo. Israel falhou. Mas foi de Israel que nasceu Maria, e foi de Maria que nasceu o Hijo de Deus, e o Hijo de Deus que alimentou o povo no deserto. É o Hijo de Deus que nos alimenta em esse deserto que nós outros estamos vivendo. Está entendendo isso, irmãos? Está entendendo isso? Eu sou o pão de vida. O pão que eles pediram, e caiu, choveu pão, choveu do céu. Ele agora é o pão de vida. Ele é a água que ele jorou allá no deserto. Ele é a água espiritual, pão espiritual, água espiritual, a palavra, o verbo de Deus, a palavra que tem poder para salvar, a palavra que tem poder para resgatar, a palavra que tem poder para sanar, a palavra que tem poder para fazer aquilo que nós outros desejar, porque Ele mesmo que falou em mi nombre, tudo que pedir em mi nombre, se creres, verás a glória de Deus. Israel que foi criado, foi hecho, foi levantado como nação
para glorificar o nome de Deus, Israel não glorificou o nome de Deus. Mas no livro de Juan, habla, você predica o velho Isaías. No livro em Juan, habla. Eu glorifico o Padre. O Espírito mi igreja, através do Espírito, me glorifica e eu glorifico o Padre. E um dia, eu e o Padre somos uno. Hoje, eu e o Padre somos uno. Mostra-nos seu Padre. Há tanto tempo estou com vocês e vocês nunca viram o Padre. Quem vê a mim, vê o Padre. E quem vê o Padre, vê a mim também. E aí a Bíblia falando que Ele, Cristo, hizo o trabalho que era para Israel fazer, que era cautivar todas as nações, incluindo nós outros, como os gentiles. Mas, infelizmente, Israel falhou. Mas Cristo levantou apóstolos. E o apóstolo Pablo foi o apóstolo dos gentiles, aonde que nós outros alcançamos a salvação através do amor, do projeto de Deus, que não morreu, não foi abortado em Israel, mas Israel pariu. Israel teve o filho, e o filho que nasceu de Israel é o Filho de Deus, que agora Israel, para ser reis e sacerdotes para Deus, era um reinado, um sacerdócio internacional, sacerdote internacional para Deus. Agora, ele transfere o sacerdócio para quem? Para o Filho, para o Filho de Deus. Por isso, o Filho de Deus é o sacerdote perfeito e ele heredou o sacerdócio legalmente de parte de Deus, de la nação, de la madre de donde ele é o sacerdote perfeito e hoje está em el cielo, intercedendo por todos nós outros, todavia. E Deus humanizou através de Cristo aquilo que ele queria fazer através de Israel, humanizar o reino de ele. Ele humaniza através de Cristo, nascendo o Filho de Deus como homem, como está escrito no livro de Juan, capítulo 1, 14 e 18, e o Filho de Deus, e o Verbo se hizo carne e habitou entre nós outros. O próprio Deus, ele humanizou todo o seu reino em Cristo Jesus. E a Bíblia habla em Filipenses capítulo 12, que ele humilhou tudo que ele tinha que humilhar para poder venir a fazer aquilo que Israel falhou, que era mostrar o reino de Deus para todos nós outros. Hoje nós outros temos o reino de Deus em nossas mãos. Hoje nós outros podemos alcançar o reino de Deus através da sangue do Cordeiro que imolado foi. Nós outros. Hoje nós outros podemos ter controle de toda a nossa vida e de muito mais, porque Israel falhou. Cristo salvou todos e chegou hasta o confim da terra. E para completar, ele levanta a igreja. Agora, Israel falhou como reis e sacerdotes, mas aqui está a outra nação, que somos a igreja. A igreja levantada como reis e sacerdotes para Deus. Para quê, pastor? Que nós outros vamos reinar com ele para a eternidade. E hoje nossa obrigação é fazer aquilo que Israel não hizo, evangelizar. É que através de nós outros, o mundo venga a conhecer a Deus. Eles reclamaram no deserto, eles criticaram, eles apontaram o dedo para Deus, eles quiseram desistir de Deus e não deram testemunho. E Deus levanta uma igreja santa, honrada, uma igreja pura, lavada com seu sangue, para que nós outros possamos honrar a Cristo e honrar o nome do Todo-Poderoso, e que através de nós outros, que todos aqueles que nos miram,
que convive com nós outros e que está em nosso meio, possa venir a aceitar a Cristo, porque Deus quer que todos sejam salvos. Todo este projeto, humanizar o reino de Deus, trazer o próprio Deus na terra, é porque Deus nos ama. Por isso ele habla, eu amei de tal maneira que eu enviei meu Hijo, eu humanizei meu reino, que estava no céu, muito distante de vocês, mas eu trago o reino hasta vocês, para que vocês possam conhecer a mim, para que vocês possam conhecer meus planos, para que vocês possam conhecer minha bondade e misericórdia que habita em meio de vocês. Amém? E aí ele vem e habla. Soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el final. Yo soy luz para el mundo, para aquellos que viven en la oscuridad. Yo soy el pan de vida para aqueles que vivem hambrientos de Deus. Aqueles, quando você sentir vazio, que empeça aqui no umbigo e termina aqui, sepa que esse vazio não é falta de dinheiro, não é falta de Deus em sua vida. Quando você estiver solo, sentindo vazio, ai, parece que está tudo vazio, falta de Deus. Busca a Deus, porque Deus esforçou, Deus hizo de tudo, através de uma nação. A nação falhou, mas Ele não parou por aí. Ele enviou seu único Hijo para humanizar, para cercar-nos com seu amor, com sua graça, com sua bendita misericórdia. E nós outros, o que fazemos? Sempre correndo de Deus, repetindo a história que Israel hizo, e nós outros sempre alejando dos pés de Deus. Não nos alejamos de Deus, irmãos. Vamos honrar a Deus. Deus hizo tanta coisa, humanizou o reino dele, para que dê mais fácil para nós outros aqui agora. Agora não tem que estar fazendo nada. Não precisamos fazer nada. Só reunimos como reino, como igreja. Reunimos para aprender mais de Ele, para entender esse processo que Deus ha hecho. Por quê? Simplesmente porque nos ama e Ele quer nos salvar. Portanto, você não vai deixar de entrar no céu porque você tomou uma cerveja, ou porque você fumou alguma coisa, ou porque você não vai deixar de entrar no céu. Você vai deixar de entrar no céu por causa de suas atitudes delante de Deus. As atitudes de renegar a Deus. As atitudes de não seguir os princípios que Deus deixa, os princípios que a Bíblia habla, para que nós outros possamos viver uma vida digna e em vitória na presença de Deus. Não é por causa do pecado, é por causa da rejeição da graça. Quem entendeu? Quem entendeu? Não é por el pecado que você vai para o céu, que você não vai para o céu. Pastor, mas por que os pecadores não podem entrar no céu? Eu sei, mas você não vai para o céu por el pecado. Você não vai para o céu por rechazar a graça de Deus, por rechazar o perdão de Deus, por rechazar a misericórdia de Deus, porque pecadores, todos pecaram, todos pecaram delante de Deus, mas para limpar o pecado, Ele mandou seu Hijo. Ele humanizou o céu, humanizou seu Hijo, Ele humanizou a própria persona de Ele, para cercar a nós outros com graça, misericórdia, para poder nos alcançar. Portanto, se você não vai para o céu, não é por culpa de Deus, é por culpa da atitude de rechazar a graça e a misericórdia de Deus. Não rechaça Deus, não rechaça a misericórdia de Deus. Deus está dando com poder e com graça hoje. Irmão, esta é uma palavra que eu queria predicar para vocês já há muitos anos, muito tempo, e eu não prediquei, porque muita gente
queda assim. Vale, viene. Porque não entende. Por que não entende, pastor? A palavra está difícil de entender, não é a palavra, é espiritualmente, o entendimento espiritual. A Bíblia habla que o pecado interrompe a palavra de entrar em nosso entendimento. O pecado impede que a palavra entre e traz esclarecimento para nós outros. Portanto, irmão, wake up, meu Deus. Você que escute a palavra, você que não vê na escola dominical, você que perde as coisas, você que não quer crescer em graça e conhecimento. Muita palavra você pode até entender o que está falando, mas não aceita, porque seu espírito não está preparado para receber muita coisa que se predica aqui nesse lugar. E nós outros teremos que estar llenos de graça, porque solamente a graça de Deus é que nos faz entender a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque prega-se a palavra e são poucos é que aceitam e poucos é que cambiam suas vidas por conta da palavra. São poucos que cambiam suas vidas por causa da palavra. E a palavra, aí é onde que Cristo pergunta: meu trabalho está em vano? Cristo perguntou, hasta Cristo, meu trabalho foi em vano? Trabalhar tanto com esse povo no deserto e hoje eles estão como está? Às vezes o pastor pergunta, eu pergunto às vezes, trabalho está sendo em vano? Trabalhar, levantar de madrugada para estudar, para orar por vocês, e miro tanta gente rechaçando as coisas de Deus, rechaçando os princípios da igreja, rechaçando os princípios bíblicos. Eu queria, irmão, meu propósito em Deus era que nossos cultos de domingo foram llenos, que nada rechaçasse. Os cultos de miércoles foram llenos. Pastor, mas estamos llenos, nas outras igrejas vai 5, 6, você está com 60 aqui, está mal. Irmão, não é eu, não sou eu. É porque aqui se predica a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quanto mais gente para escutar, melhor. Meu propósito é que a igreja llena para domingo, llena para miércoles, e que llena para miércoles, martes também. E que vocês aprendam isso, é 3 dias. É domingo para amanhã, é miércoles e é martes. Aqui estava assim, quase assim. Faltava aquele pueblo. Estava assim, ayer. Eu veni na igreja ayer. Eu estive aqui ayer. Estava aqui. Mas esse tanto aí não estava aqui. Não é eles. Estou falando de quantidade de gente. O que eu queria, o que eu esforço para predicar a palavra de Deus, ensinar a vocês os princípios da palavra, o porquê das coisas, para vocês entenderem por que nação santa, por que isso. Eu esforço para entender, para que vocês entendam, esteja na casa de Deus. Porque todas as vezes que aqui venimos, salimos llenos da graça de Deus. Porque Deus habla. Deus habla. E meu propósito, irmão, é que todos vocês, irmã Verônica, Cifuentes e Verônica, lá outra também, que venham orar martes. Vocês não são independentes de Deus. Como é que eu vou orar martes? Estou bendizida, tá nada. Não está. Nós outros não somos independentes de Deus. Nós outros necessitamos de Deus todos os minutos, todos os momentos. E a única forma que temos de venir e tocar em Deus, sentir a presença de Deus, é vindo na casa de Deus. É vindo martes. Arrodillar. Como está bueno arrodillar, não? Hasta Juan Cifuentes estava com a perna assim para fora aqui, ó, arrodillado com a perna aqui, certamente porque a rodilha está mal. Hã? Calambre. Eu também hago isso às vezes quando dá o calambre, mas nós só estamos aí arrodillados. Com calambre ou sem calambre, nós outros arrodillamos na presença de Deus.
É a nova ordem, arrodilharem na presença de Deus. Porque se não arrodilhem na presença de Deus, vamos arrodilhar delante de quem? Baal? Buda? Del diablo? E estava lindo. Eu invito aos teres todos os teres, que não estuvo aqui, não está vindo orar. Que não está vindo orar. Martes, irmãos, está lá a coisa mais hermosa. Orar é bueno. Pedir descer do poder de Deus é bueno. Orar é vida. É vida. Não queda ignorando a chamada do pastor. O pastor chama, é porque este é meu trabalho, é estar aqui para que vocês atentem para as coisas de Deus. Israel, a uno que rechazou as coisas de Deus, a um que rechazou ser a nação santa, ser aquela nação, Deus considera eles todavia. Eles não vão ser postos para fora. E aí está, porque a uno eles são testemunhos da graça de Deus. É o menor país do mundo. É um país que não tem nem condição, chiquitito, bem chiquitito, arena pura, deserto. Mas Deus deu sabedoria para os engenheiros de eles, para o povo de eles. E eles, a uno com pouquita terra, eles são um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Maçã vem de Israel. São um dos maiores exportadores de frutas. Eles são independentes, casam com suas hortas, com suas coisas allá e vendem para o mundo. Irmãos, a uno que os inimigos de Israel são muitos, mas nunca conseguiram apagar eles da face da terra. E agora está Irã tentando. O Senhor falou, vai sofrer, porque eu vou poner manos duras sobre Israel, sobre o povo, sobre os sionitas, o povo de Sião, porque Israel representa Sião é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita, mas eles chamam, os iranitas chamam Jerusalém de sionitas, e eles falam, me mano dura sobre os sionitas. E eles põem mano dura, e o povo de Israel tem muito mais do que eles. O exército é muito mais poderoso. E é um pouquinho de gente. É um estado dos Estados Unidos. Pouquinho, mas um pouquinho poderoso, porque Deus está do lado deles. E eu estou falando para vocês, estou ensinando a palavra para vocês. Põe do lado de Deus, que vocês não vão perder. Porque Deus quer que vocês conheçam a Ele melhor, quer que nós outros conhecemos a Ele melhor, porque o projeto de Deus não são seus projetos, os projetos de Deus são muito melhor. Que Deus me os bendiga. Que Deus me os bendiga, irmão. Vamos orar. Pode cantar uma música, F. Vou te dar a oportunidade para cantar uma música, F. Uma música conhecida, que nós outros possamos acercar a Deus com nossas mãos levantadas. Hã? Eres digno de abrir os seios, Senhor. Eres digno de abrir os seios, Senhor. Pode ir, filho. Vamos? Eres digno Canta, irmã. de abrir
Levanta suas manos e declara para Deus que Ele é o único, Cristo é o único digno de abrir os seios. Ele é o único digno de abrir o livro que estava, que eu prediquei domingo passado, que estava na mão deste ano de dia. Ele é o único capaz de salvar-te. Ele conhece a sua história. Senhor, porque fuiste Imolado, tu poder és levantado, aleluias, porque fuiste imolado, aleluias, e tu sangue és levantado. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Graças, Senhor. Somos agradecidos, Senhor, por esse dia de miércoles, que estamos reunidos aqui em Tu presença, Senhor, para poder buscar Tu face, Senhor, para poder aprender mais de Ti, Senhor, porque necessitamos conhecer-Te mais e mais, Senhor. Necessitamos conhecer os mistérios, Senhor do céu. Necessitamos acercar mais a Ti, ó Deus. Porque quanto mais estamos cerca de Ti, mais lejos do mundo estamos, lejos do diabo estamos, Senhor. Portanto, Senhor, nos dá esta graça, por misericórdia, de estar cerquita de Ti, ó Deus. Muitas graças, Senhor, porque nosso acercamento foi através da palavra, através da sangue de Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Nós outros acercamos mais e mais a Ti, ó Deus. Oh, Pai amado, tenha misericórdia desta igreja, misericórdia deste povo, Senhor, e que nós outros possamos usar, ouvir Sua palavra e pôr por obra em nossas vidas, Senhor. Nós outros oramos por Israel, Senhor. Oramos porque Tu tens um carinho, um amor eterno por Israel, Senhor. Oh Deus, conduz Israel, Senhor, para o lugar melhor que Tu tens para eles, Senhor. Em meio dessas batalhas, em meio desses inimigos ferrenhos, Senhor, proteja e guarda Israel, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós outros oramos, Senhor, por nosso congresso de homens na outra semana, Senhor. Usa com poder e com graça predicadores, Senhor, para poder trazer ensinança, que essa igreja possa estar sempre crescendo em graça e conhecimento de Tua palavra, Senhor. No nome santo de Jesus, dá uma noite em paz e que amanhã possamos despertar e trabalhar, estar em Tua presença, nunca sair de Tua presença. Bendiga esse final de semana em Tirton e aqui também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Padre e a dulce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre, que a igreja diga amém. Que Deus me los bendiga, irmãos. Que Deus me los bendiga. Irmãos, irmã Maria está fazendo